Olá amigos do canal Questione-se, sejam bem-vindos para mais um vídeo onde eu quero fazer aqui um grande alerta, divulgar informações que a mídia brasileira não divulga, que é de suma importância, que mexe diretamente com a segurança nacional, segurança do nosso Brasilzão, das nossas vidas. E eu quero levantar aqui algumas questões, fazendo uma analogia com o que está acontecendo na Venezuela, com seus parceiros e também com o que está acontecendo no Brasil, com esses partidos de esquerda, todos ligados ao Foro de São Paulo, ligados a Nicolás Maduro e ligados a esses seus amigos também. Então é muito importante esse vídeo, que você compartilhe ele bastante para que as pessoas que não sabem que isso está acontecendo, como a questão do Foro de São Paulo, que a imprensa escondeu por décadas. E agora, através aí do advento de Olavo de Carvalho contando, nós entendemos tudo isso e aí divulgando as informações, as pessoas estão sabendo dos perigos do próprio Foro de São Paulo. Então é importante que você divulgue essa informação bastante, manda para frente mesmo e se inscreva aí no canal Questione-se, tá bom? Então vamos embora questionar, que essa informação é muito importante. Bom, meus amigos, eu sei que eu fiz um vídeo, tem mais ou menos um mês e pouco, alertando sobre uma base de inteligência, de espionagem do Irã, junto com a Venezuela, que foi criada lá na Venezuela, certo? Perto da costa ali da Venezuela, para poder realmente espionar aí as comunicações. Eu acredito que pode envolver até mesmo o Brasil, mas ali naquelas ali das embarcações, que passam ali, eles querem estar espionando, estarem cientes e tal. E eu acredito que muitas outras atividades ali ocorrem. Então tem uma base lá já. Essa parceria Irã e Venezuela, ela já acontece há muitos anos. E agora se intensificou a coisa, tá certo? Se intensificou. Então dentro da Venezuela hoje nós temos aí iranianos, cubanos, russos e chineses, com ênfase aí aos cubanos, que estão dominando geral, certo? Cubanos ali dominando geral, inclusive dentro das forças de Nicolás Maduro, os cubanos lá estão reprimindo o próprio povo venezuelano. Então uma força estrangeira vestindo o uniforme venezuelano reprimindo o povo venezuelano, fora as milícias de Nicolás Maduro. E é esse tipo de regime que o PT, o PSOL, o PCdoB, todos esses caras aqui de esquerda do Brasil apoiam, certo? É este regime que eles apoiam, que fazem propaganda, que querem trazer para o Brasil um regime desse, é o sonho deles, Muito bem. Agora, o Panam Post, ele informou, que o Irã está treinando agora os militares venezuelanos para controlar as comunicações. Olha que interessante. O Júlio Borges, ele denunciou também essa questão. Olha só, o Irã reforça sua influência militar sobre a Venezuela. Atualmente realiza cursos para militares venezuelanos para treiná-los em questões de propaganda e guerra civil. Então veja, o Irã está treinando militares venezuelanos. Olha só, hein? Outra força estrangeira dentro da Venezuela treinando o exército venezuelano para combater o seu próprio povo, e também aí os seus vizinhos. O comissário presidencial para as relações exteriores, Júlio Borges, informou que o regime de Nicolás Maduro busca controlar ainda mais as comunicações entre os militares venezuelanos e a população civil. Olha o que ele disse, abre aspas: temos informações de que conselheiros militares iranianos realizaram cursos para as Forças Armadas Nacionais da Venezuela sobre propaganda e guerra civil prolongada. Isso faz parte dos esforços que Cuba, olha aí, já vem realizando para exercer controle sobre as comunicações dos vários comandos das Forças Armadas da Venezuela. Fecha aspas, afirmou Borges. Agora, o Irã se uniu aos esforços de Cuba para ajudar Maduro em assuntos de inteligência. Olha só, assuntos de inteligência e censurar ainda mais os venezuelanos e implementar novos mecanismos de espionagem e repressão. Meus amigos, muita do que eu vou falar
nesta matéria aqui, desse tema, se aplica ao Brasil. É o que eu venho falando, que muitos não acordaram ainda, que agentes estrangeiros estão fazendo isso no Brasil também. Principalmente na questão de censurar, calar a boca. Esses projetos de lei que estão aparecendo não está saindo da cabeça só desses políticos brasileiros. Desculpe, você pode ver o Ângelo Coronel foi aonde? Na Rússia, aprender sobre as fake news, né? Vocês estão entendendo, gente? O que está acontecendo? Então esse é eixo do mal. Muito bem. A afirmação de Borges não é surpreendente. Devemos lembrar que em maio foi revelado que, com a ajuda do Irã, o regime de Nicolás Maduro estaria instalando um centro de operações no norte da Venezuela para monitorar todas as comunicações aéreas e marítimas. Foi o que eu falei para vocês, dos navios, né? Navios passando ali, tal. Eles vão monitorar espionagem, tá certo? Então já montou esta base. O comissário presidencial de segurança, Ivan Simonovic, revelou que o centro de operações estaria localizado em Cape San Román, no estado de Falcón, no noroeste da Venezuela. Caracas e Teherã mantêm uma aliança há 2 décadas, que consolidam com acordos de cooperação em diferentes áreas, desde serviços de inteligência, técnicos militares, remessas de combustível, até a instalação de um novo supermercado. Né? O negócio é doido. Além de montar o primeiro supermercado iraniano na Venezuela, técnicos iranianos estão ajudando Maduro a recuperar aeronaves militares. Além disso, houve supostos esforços para estabelecer um centro de operações para espionagem na Venezuela. A bandeira iraniana foi vista nas agências de inteligência da tirania de Maduro. Então, olha só, a nossa região, né, sofrendo aí com esta influência maligna, né, um conluio entre essas nações, né, com ditadores, essas nações aí que querem, né, visam dominar outras tantas nações, tá certo? Querem estender isto ao mundo. A Venezuela se torna cada vez mais um problema grave para a segurança e estabilidade da nossa região, tá certo? Se torna cada vez mais, quando eles vão abrindo ainda mais, instalando novas tecnologias, né, militares no seu território. E Nicolás Maduro, né, vai se fechando cada vez mais ali no seu casulo, tá certo? Agora, eu quero chamar atenção para isso, que também precisa ser investigado no Brasil. Por quê? Acuses do que tu és, né, do que tu faz e etc. Vocês vão lembrar, olha só, o maior exército cibernético. O regime de Nicolás Maduro fez da Venezuela o país com a maior presença de tropas cibernéticas. Tem pelo menos 500 pessoas dedicadas à desinformação e manipulação da opinião pública em favor do chavismo. Pessoal, aqui no Brasil, deixa eu até colocar a câmera aqui, eu já volto à matéria. Aqui no Brasil, o que acontece? Eles ficam apontando e não dão tempo para a gente respirar. Falando que, né, Bolsonaro é que tem aí os gabinetes, né, tem o gabinete do ódio, tem isso, e é fake news, etc. Sendo que são eles, que se houver uma investigação contra eles, contra PT, PSOL, PCdoB, contra esses caras, eu tenho certeza que muita coisa estranha vai aparecer nesse sentido de perfis para criar desinformação na internet. Esse é o modus operandi do comunismo, do ensinado ali pela Rússia, ensinado pela China, tá certo? Eles vão se modernizando e se adequando. É só você fazer aí uma breve retrospectiva aí mental, né, e ver os governos PTs. Faça uma pesquisa aí, digita assim, para você começar, digita no Google, quanto o Brasil 247 recebeu do governo PT. Você vai começar a ter ideia, tá certo? Então, o governo federal tinha lá, e esse dinheiro abastecia blogs, sites, etc. Para falar bem do governo. Agora, podem estar ocorrendo, sim, coisas como essa que acontece na Venezuela. Então, veja, é uma instrução internacional desses países ditatoriais, esses países comunistas, né? O país sul-americano ocupa a 11ª posição entre as nações com o pessoal mais sistematizado em tarefas dessa natureza no mundo. Na América Latina está em primeiro lugar. A pesquisa da Universidade de Oxford, no Reino Unido, aponta que, em muitos regimes autoritários, a propaganda cibernética se tornou uma ferramenta de controle da informação. E aqui, falando da Venezuela, vamos falar do Brasil. E aqui que entra
Uma vez com essa aprovação dessas leis que eles querem aprovar aqui de fake news e discurso de ódio, essas coisas, né? O que acontece? Eles querem anular a opinião, criminalizar a opinião das pessoas, para que apenas a informação oficial deles, né, que na verdade é a desinformação, que prevaleça como verdade. Vocês estão entendendo? Essa é a técnica. Anula o povo e deixa só a deles, tá? E é usado estrategicamente em combinação com vigilância. Ó, vamos lá? Vigilância. Então já estão fazendo lá. E aqui eles querem fazer a mesma coisa, né? Querem cadastrar todo mundo para poder usar a internet, reconhecimento facial, WhatsApp sem privacidade, é isso que eles querem. Censura já está acontecendo. E ameaças de violência. Aqui nós temos ameaça de prisão, certo? Muito bem. O relatório também destaca que as empresas de mídia social Twitter e Facebook listaram a Venezuela como um dos 7 países que tem operações de manipulação apoiadas pelo governo. Olha aí, ó, espalhando desinformação. A lista, olha aí o que a gente fala, né? Também inclui quem? China, Índia, Irã, Paquistão, Rússia e Arábia Saudita. Certo, gente? Então, a Venezuela, olhando para a Venezuela, olhando para os nossos vizinhos, nós conseguimos aprender e muito. E conseguimos antecipar alguns passos que eles vão trazer aqui no Brasil. Que eles já estão trazendo para o Brasil. Então nós conseguimos o quê? Neutralizar isso, nós conseguimos antecipar esses passos para que não ocorra no Brasil, porque este é o objetivo deles, censurar, calar, dominar e etc. Depois incluir com forças estrangeiras, né? Fazer todo um sistema para reprimir o povo, ok? Então esse é o perigo que está acontecendo aqui do lado da Venezuela e nós não podemos jamais deixar acontecer aqui no Brasil. Vamos ver, né, o destino da Venezuela qual será, porque Donald Trump promete aí, né, realmente algumas ações para poder impedir Nicolás Maduro de expandir com seus negócios, né? E a cabeça dele está valendo aí, né, alguns milhões, né, se não me engano 15 milhões de dólares. Vamos ver, né, qual será o destino. Bom, essa informação você não vai ver na mídia tradicional do Brasil. Você não vai ver na mídia, na extrema imprensa, assim que eu chamo, né? Você não vai ver. Por quê? Isso daqui, né, eles não querem que o povo saiba, assim como era o Foro de São Paulo, que eles não fazem, até hoje não fazem matéria, ok? Então eu conto com a sua divulgação. É muito importante, compartilhe bastante esse vídeo e deixe a sua opinião aqui embaixo, tá certo? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.